Eu vou pedir licença para contar uma história para vocês que está no maior livro histórico, que é a Bíblia. E nessa história eu quero dar um exemplo de como é a pessoa dura no falar. Qual é a consequência de você não saber ou usar da ignorância na hora de fazer a sua comunicação. Vamos lá? Até porque, se a gente não crescer em maturidade espiritual, a gente acaba também errando no falar. Nabal era um homem duro no falar. E ele estava já há dias fazendo uma festa. Próximo ao lugar onde ele morava, estava o acampamento da tropa do Davi. Davi, então, já tinha ajudado Nabal muitas vezes, em várias situações diferentes. E ele disse para a tropa: pegue alguns homens, vão até a casa de Nabal e peça para ele alimento para a nossa tropa. Até porque Davi sempre tinha ajudado Nabal antes desse dia. E quando esses homens chegaram à casa de Nabal e disseram: Davi pediu para que a gente viesse aqui, para que o Senhor pudesse alimentar a gente, as tropas e o próprio Davi, Nabal respondeu: e quem é Davi? Quem é Davi? Olha, nessa época Davi ainda não era um rei, mas já tinha matado Golias, ou seja, quem vai se esquecer de um garoto que matou os gigantes? Pois é, ninguém aguenta a humilhação, ninguém aguenta uma palavra dura. E sendo Davi um guerreiro, é lógico que Davi ia criar uma retaliação para a fala de Nabal. Ia e fez, assim o fez. Pois é, ele juntou a tropa, deixou um pequeno grupo para olhar os equipamentos e foi ter com Nabal. Ele foi falar com Nabal. Olha só o que aconteceu. Só que Nabal tinha uma esposa muito bonita e também muito sábia. E um dos servos acabou comentando com ela, dizendo para ela que Davi tinha mandado seus guerreiros pedir alimento a Nabal, uma vez que Nabal sempre teve os seus pastores de ovelhas defendido por Davi e por sua equipe, por sua tropa. E ela, lógico, sábia como sempre, resolveu criar a interferência da boa comunicação. Perceba, a ignorância de Nabal não está só em como ele falou, está em com quem ele falou. Porque ao perguntar quem é Davi, ele diminuiu o maior guerreiro que Israel tinha naquele momento. Ele diminuiu a pessoa que matou Golias. Ele diminuiu o homem de confiança do rei Saul. Pois é. Então perceba, antes de falar, você tem que perguntar com quem, como e o que vai falar. O que você prefere? Perder um quibe da festa ou perder a própria vida? Eu estou dando esse exemplo porque eu quero que vocês percebam a importância de ter uma comunicação assertiva. Se você não sabe o que vai falar, com quem está falando, como vai falar, a chance que você tem de fechar as portas na sua vida é muito grande. Quantas oportunidades de trabalho, de negócio, de parceria, de entrevista de emprego você deve ter pedido? Quantas pessoas desfizeram relacionamentos duradouros exatamente pela comunicação errada? Pois é, sempre você tem que levar em consideração a forma com que você está falando. Lembrando que você é sim o responsável por aquilo que está dizendo. E o outro, às vezes, só está interpretando o que você está falando. É importantíssimo você aprender a controlar a sua fala, a sua comunicação e até mesmo o seu silêncio. Muitos de vocês podem estar vivendo um inferno na própria família, só por não saber como falar. Então, o que aconteceu com Nabal? Nabal colocou a família toda no inferno, num risco absoluto, porque Davi era um guerreiro, e um guerreiro sanguinário, por não saber o que falar, com quem falou e como falou. Eu já vi aluno agredir professor pela forma com que foi falado. Eu já vi professor perder a paciência com o aluno pela forma com que falou. Eu já vi brigas de vizinhos por vaga de estacionar o carro, simplesmente pela forma com que falou. Já vi briga em fila, em trânsito, porque não foi feita uma comunicação assertiva. Quantas pessoas já perderam a própria vida por não ter o freio na hora de falar, não levar em consideração com quem está falando, como está falando e o que está falando.
Tem gente que está tão machucado que a pessoa postou uma coisa aleatória no Facebook. Ela lê e interpreta que é para ela, diretamente para ela. E aí pronto, é o suficiente para bloquear aquela pessoa que postou para sempre ou por um longo tempo. Comunicação. Como você tem se comunicado, especialmente agora em tempos de tecnologia? Você está atento à sua comunicação? Eu estou te perguntando, responda aqui embaixo. Tem pessoas que estão querendo, por exemplo, relacionamento, mas não sabe falar com a outra pessoa. Tem pessoas que querem prosperar nos seus negócios, mas não sabe falar com um sócio, com um funcionário, com uma pessoa da sua equipe, um colaborador. Tem gente que quer vender mais do que já vende, mas não sabe abordar o seu cliente para uma venda assertiva, eficiente. Falar, comunicação. Tudo parte do princípio de uma boa comunicação. É para isso que eu parei vocês aqui hoje. Porque nós, do Projeto História de Sonhos, do Instituto História de Sonhos, temos um curso inteirinho sobre como você se comunica em tempos de tecnologia, aonde nós ensinamos você as formas de comunicação verbal e não verbal, e inclusive as implicações jurídicas do que a gente acha que não dá nada, que é a comunicação virtual. Sim, a comunicação virtual muitas vezes você pode produzir prova contra você mesmo. E pior, em muitos momentos você passa de vítima a agressor, simplesmente por não saber se comunicar. Você deve estar se perguntando aí, o que aconteceu com Nabal? Eu vou contar o fim da história. Vamos lembrar que o jovem servo, quando foi contar para Abigail, a esposa de Nabal, aquela que era bonita e inteligente, sábia no falar, no ouvir, pois é, ele deu todas as características do que o Davi tinha feito com as suas tropas em benefício a todos os pastores de Nabal. Olha, enquanto estávamos no campo pastoreando as nossas ovelhas, Davi sempre nos protegeu, foi uma muralha de refúgio para a gente contra os inimigos. Davi manteve o nosso rebanho a seguro, o nosso serviço garantido. Nós podíamos trabalhar, pastorear as nossas ovelhas e voltar para casa em segurança. Tanto ele quanto a tropa sempre foi para a gente um aliado. Mas Nabal foi duro ao falar com Davi. Não sabia o que estava falando, como estava falando e parece até que com quem estava falando. Quando o jovem conta isso para Abigail, ele está dizendo para Abigail o seguinte: Senhora, dá seu jeito, toma providência, porque teu marido já colocou todos nós em confusão. Porque o Davi e a sua tropa já está vindo aqui para se retalhar. Ele se sentiu humilhado, ofendido e é difícil não reagir. Então, eu peço que a senhora intervenha sobre a gente. Quantas pessoas você conhece aí que não sabe escutar? Não é só falar, também não aceita ninguém falar com ela. Não aprende a ouvir. E eu quero lembrar que nós temos 2 ouvidos que é para ouvir mais e falar menos, porque a boca é uma só. Esse homem, Nabal, está às vésperas de morrer, porque sim, ele vai morrer. Mas às vésperas de morrer ainda não aprendeu a ouvir. Não aprendeu a ouvir e tem uma fala dura, uma fala que não é assertiva. Mas lembra que eu te disse que Nabal tem uma esposa extremamente sábia? Pois é, ela pega toda a comida que está ali em excesso, mais alimentos dentro da própria casa, e vai colocando nos jumentinhos e pede para os servos ir com ela encontrar a tropa de Davi no meio do caminho. É isso que ela faz. Por quê? Ela está tentando consertar aquilo que seu marido, Nabal, de palavras duras, fez, tentando minimizar os impactos da reação de Davi. E usando de toda a sua sabedoria, ela vai sozinha com esses jumentinhos todos carregados com alimento para o meio do deserto encontrar a tropa de Davi. E ao avistar Davi de longe, ela ajoelha e faz referência a ele, dizendo: um dia você vai ser rei, um dia o Senhor será rei de Israel e você não vai querer levar essa injustiça nas suas costas. Olha que mulher sábia, já começou apelando emocionalmente, né? Não seja injusto com a minha família, quem fez errado foi o meu marido. Foi exatamente na sabedoria dessa mulher que ela conseguiu poupar a sua família. A primeira coisa que ela fez foi mexer no próprio ego de Davi. Porque quando ela diz, um dia você será rei, o Senhor será rei, ela está mexendo no ego dele. Ela está dizendo, olha,
Eu sei que você vai. Eu acredito em você. Eu confio em você. Confio no que foi te dito. Confio que você é o ungido do Senhor. E mais, quando ela fala que você não vai querer carregar essa injustiça, ela está dizendo: o meu marido foi ruim ao falar, duro ao falar, usou as palavras erradas. Eu, minha família, meus servos não temos culpa disso. Então, ela se vê na obrigação de proteger a sua família. E olha que interessante, ela assume o papel de protetora, o que na verdade deveria ser o papel do seu marido. Mas quando o homem é duro no falar, ele não consegue exercer sequer o seu próprio papel. E aí cabe a outra pessoa fazer a proteção dos seus. E com essa fala assertiva, ela consegue fazer com que Davi mude de ideia. E perceba, um homem sanguinário, um guerreiro, que teve com o seu ego mexido, que teve a sua honra, de certa forma, abalada com as palavras que Nau fez contra ele, só poderia acontecer se realmente viesse de uma fala assertiva. E ela conseguiu tocar o coração de Davi com a sua fala justa, honrada, de forma certa. Por quê? Ela observou o que falar, com quem estava falando e como iria falar. Isso é uma prova para vocês de uma história, de um documento histórico, onde eu consigo exemplificar para vocês qual é a importância de ter uma fala de forma assertiva. Mesmo assim, dias depois, ao relato da Bíblia, que Deus manda uma doença, uma enfermidade para Nabal e ele acaba morto, dias depois. Mas perceba, ela conseguiu salvar toda a sua família, salvar os seus pastores, o seu rebanho, porque aprendeu, dentro da sua sabedoria, usar as palavras. É esse convite que eu quero fazer a você. Então, fique ligadinho. Na descrição desse vídeo você tem um link para o nosso curso Como Você Se Comunica em Tempos de Tecnologia. É um curso onde eu ensino você a falar de forma assertiva. Também ensino você a usar as suas microexpressões a seu favor e não deixar que as pessoas leem você através daquilo que você não quer dizer, porque o seu corpo fala o tempo todo, mais do que as próprias palavras. Mas a história de Abigail e Nabal não acaba por aqui. Quando Davi soube que Nabal morreu, ele foi lá e tomou Abigail como esposa, protegeu ela até o final de sua vida. Perceba, o como você fala não só mata você, como aconteceu com Nabal, mas faz você perder o que mais importava. No caso dele, uma esposa, além de linda, também muito sábia. Tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira, tanto como professora, como mentora do projeto História de Sonhos, é a vigiar aquilo que eu falo, como eu falo, com quem eu falo e para quem eu falo. Porque as minhas palavras, elas têm um poder de influenciar as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. E eu preciso estar atenta com as coisas que eu me proponho a falar. Por isso, não falo de assuntos que eu não entendo. Não me dou o direito de falar sobre aquilo que não compreendo. Prefiro 1000 vezes aprender antes de falar. Mas quando sei o que eu estou falando, eu falo com propriedade. Porque tudo que você aprende precisa ser partilhado com outras pessoas. O conhecimento só tem valor quando você multiplica ele. Uma coisa importante que eu acabei observando ao longo da minha vida é que quanto mais você vai amadurecendo, menos você vai mentindo para você e para os que estão à sua volta. Mas essa mentira que eu tô falando não é aquela mentira, mirabolante, cheia de detalhes, não. É aquela mentira simples que você combina com alguém. Ah, não, tudo bem, vai. No fim de semana eu apareço lá na sua casa. Você já sabe que não vai. Então você não tem problema nenhum em dizer, não, eu não vou. E aqui não tem nada a ver com idade, mas quanto mais você vai amadurecendo, menos você vai falando, porque você vai aprendendo a falar de forma assertiva. É isso mesmo, sendo mais eficiente com as coisas que você fala. E também, quanto mais você se afasta da juventude, você aprende a ouvir melhor quem está falando com você. Com essa maturidade, você vai aprendendo que você precisa ser e não necessariamente ter. Sabe aquela pessoa que precisa ser mais do que o outro? Pois é. Se você comenta assim, eu fui para Barcelona, a pessoa vira para você e fala, eu fui para Barcelona e para Madrid.
Barcelona, você devia ter ido em Madrid também, porque eu fui para Barcelona e para Madrid. Não pode ficar menor do que você, tem que sempre fazer mais. Pois é, você aprende que isso é efêmero, que isso passa, que esse tipo de comportamento deve ser abolido da sua vida. Então, para encerrar essa aula, quero dar alguns versículos que a gente vai encontrar lá em Provérbios. E sim, estou usando a Bíblia hoje como referência para ensinar comunicação. Eu adoro usar as coisas que são escritas nesse maior livro histórico, uma fonte de inspiração para a gente há mais de 2000 anos. Lá em Provérbios 15:1, diz mais ou menos assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vamos imaginar uma cena onde alguém vem cheio de pedras na mão para o seu lado. E aí você diz para ele: verdade, vou ver, com calma, você tem razão. Quando você responde assim, de forma branda, você desvia e desconcerta a pessoa que chegou cheio de ira contra você. E aí, se ele continuar insistindo na mesma tecla, ele vai estar desconcertado. Sabe qual é o grande problema? O problema é que nos falta inteligência emocional quando alguém vem todo irado para cima da gente, de ter a calma e a tranquilidade, a brandura para fazer a resposta. E aí, se a gente entra na mesma vibe, né? Também se ira, também se irrita para responder, com certeza a gente está fazendo uma péssima comunicação. E o negócio que era desse tamanhozinho ganha uma proporção gigantesca, avassaladora. Para concluir, quero deixar aqui um último como bônus para vocês. Pior do que não ter amigos é fazer inimigos. E fazer inimigos é muito fácil. Basta você não ter uma comunicação assertiva. Até a próxima!